Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa, e a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa.
O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo. Alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina. E ainda dorme nela. Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Condenado pelo destino a levar uma vida agitada, Lemuel Gulliver novamente partiu em uma viagem no navio Adventure 2 meses depois de voltar para casa. Mas assim que o navio passou pelo Estreito de Madagascar, uma tempestade o atingiu. Fortes rajadas de vento carregaram o navio para uma terra desconhecida. Quando os marinheiros viram o terreno, decidiram inspecioná-lo e coletar água potável. Gulliver desceu para a costa com os marinheiros e a tripulação espalhou-se pela ilha. Não encontrando água, Gulliver decidiu voltar para a costa. Mas assim que se aproximou do oceano, viu que os marinheiros o haviam abandonado. Eles estavam navegando a toda vela do enorme gigante que os perseguia. Assustado, Gulliver correu para o interior da ilha. Ele correu para um campo de cevada com orelhas enormes e percebeu que estava na terra dos gigantes. Gulliver sentou-se para descansar. Mas antes que ele tivesse tempo de recuperar o fôlego, ele notou um pé enorme que estava prestes a pisar nele. Gulliver começou a gritar o mais alto que pôde. E o gigante o notou. Ele ergueu Gulliver com a mão, examinou atentamente e levou o homenzinho ao proprietário fazendeiro. O fazendeiro tentou falar com Gulliver, mas sua voz estava tão alta que ensurdeceu o homenzinho. Então o proprietário trouxe Gulliver para casa. Em casa, a família do fazendeiro se preparava para o jantar. O homenzinho estava sentado em uma mesa onde havia pedaços gigantescos de carne e pão. Mas antes que Gulliver tivesse tempo de partir o pão, o filho do fazendeiro agarrou-o de cabeça para baixo e começou a sacudi-lo. Ele confundiu Gulliver com um brinquedo e tentou colocá-lo na boca. Então o pai ameaçou seu filho em voz alta e pediu que ele tratasse o homenzinho com mais cuidado. Mais tarde, a filha do fazendeiro de 9 anos fez uma cama para Gulliver, costurou roupas para ele e até ensinou-lhe a língua dos gigantes. A garota deu a Gulliver o nome de Grildrig, que significa anão. Ele a chamou de Babá. Gulliver despertou grande interesse entre outros gigantes, então o fazendeiro começou a mostrá-lo em feiras por dinheiro. Mas apresentações frequentes prejudicaram a saúde de Gulliver. Então, o fazendeiro felizmente vendeu o homenzinho para a rainha. Então Gulliver mudou-se para o palácio e se tornou o queridinho da família real. No entanto, o anão da corte, que não era mais considerado o menor homem do reino, não gostava de Gulliver e arruinou sua vida de todas as maneiras possíveis. Certa vez, quando Gulliver estava passeando pelo jardim, o anão começou a covardar a macieira. E Gulliver teve que escapar das maçãs gigantes que caíam. E em outra ocasião, um anão ágil empurrou Gulliver em uma enorme jarra de creme. E só o cozinheiro, que entrou na hora, salvou o homenzinho da morte inevitável. Mas não foi apenas por causa do anão que Gulliver teve problemas. Certa manhã, durante o café da manhã, ele foi agarrado pelo macaco do chefe. Como um filhote, ela começou a balançar Gulliver e então o arrastou para o telhado. Os gigantes correram para salvar o homenzinho. E assim que eles subiram no telhado, o macaco jogou Gulliver para longe. Felizmente, ele conseguiu alcançar as telhas e foi resgatado com segurança. Em geral, a vida de Gulliver no reino era feliz. Ele frequentemente acompanhava a rainha em suas viagens. Eles até fizeram uma caixa de viagem especial para ele. E uma vez, em outra viagem, o criado trouxe a caixa com Gulliver para o mar para que o homenzinho pudesse desfrutar do ar puro. Mas então uma sombra começou a piscar sobre a cabeça de Gulliver. Uma águia marinha passando por perto notou uma presa em uma caixa. Ele agarrou o anel na tampa do baú com o bico e carregou Gulliver sobre o oceano. Em algum momento, o pássaro soltou a caixa e o cativo se viu em mar aberto. Gulliver mal conseguiu abrir a escotilha superior,
Começou a gritar e a agitar o lenço. Finalmente, ele foi localizado do navio e ajudou a sair. Então, depois de todas as aventuras, Gulliver voltou para a Inglaterra novamente. Por muito tempo ele não conseguiu se acostumar com objetos e pessoas de tamanho normal. E a esposa de Gulliver, com medo de que ele tivesse enlouquecido, proibiu terminantemente o marido de pensar em viajar.